toda a taxação que vem do governo parece que é para afetar quem é de classe média e os super ricos, só que afeta mais quem é mais humilde, mais pobre, entendeu? É porque muda, né? Chega no Congresso, muda. O poder econômico se traduz em poder político. Você pode ver que todo projeto de taxar os mais ricos chega no Congresso e ele acaba. Vou dar um exemplo bom. A taxação agora que eles querem mudar do Bitcoin. O super rico já não usava essa isenção. O cara tá fazendo transição já de tipo assim, cara, o cara transfere 10, 20, 30 Bitcoins. Quem tá fazendo ali, vendendo os 2 mil Bitcoin, 2 mil reais em Bitcoin, 3 mil reais, quem, tipo assim, é o pequeno investidor, entendeu? Aí eles estão querendo, tipo, tirar esse mínimo de 35 mil e colocar uma tarifa única de 17%. Então, tipo assim, cara, vai prejudicar mais o pequeno do que o grandão. Não, mas se vocês olharem o Bitcoin, eu tenho minhas críticas contra o Bitcoin, mas se eu olhar o Bitcoin como investimento, por que ele não seria taxado se todos os investimentos são taxados? Não, mas você vai contra até o liberalismo. Todo investimento, ele é taxado, mas existe alguns incentivos. Como, por exemplo, fundos imobiliários, tem um teto ali para você pagar uma alíquota menor, a própria swing trade também tem umas alíquotas diferentes para incentivar o pequeno investidor também. Agora as corretoras todas elas tiraram as taxas de corretagem para os fracionários. Tudo isso é para incentivar o brasileiro a começar a entrar no mercado financeiro. Porque o grandão tava pouco se ligando se ele pagava 10, 15, 30 reais por transação. Porque para ele, pelo volume dele, era muito pouco, entendeu? Já pro cara pequenininho, o cara que investe 100 reais, ele tem que pagar 10 reais de taxa, porra, já é 10%. Ele tem que ganhar muito dinheiro para valer a pena investir em qualquer coisa, entendeu? Na realidade, assim, a isenção fiscal para qualquer tipo de investimento vai contra, inclusive, que prega o próprio liberalismo, né? Então, todo investimento tem que ter tributação, tem que ser igualitária. Para atender as regras do liberalismo, todo mundo tem que pagar imposto igual. Então, esse negócio de investimentos serem isentos, a menos que seja uma intenção estatal de incentivar algum setor da economia, não faz sentido nenhum. Isso é uma forma de proteger o capital dos mais ricos. Tá? Aí, obviamente, você está diferenciando de o cara que investe 100 reais é diferente do cara que investe 100 milhões. Concordo. Mas você tem que partir do pressuposto que o cara que já investe, ele já está no 1% da população. Quantos CPFs tem registrado na Bolsa? Sim. Não dá 1% da população. Não, eu entendo isso. Só que hoje, eu acho que o investimento ele é um pouco mais democrático. Porque até mesmo, por exemplo, o cara que só tem conta no Nubank, ele já está investindo nem sabe. Tá lá. Se tá lá na conta corrente do Nubank, lá ele já tá investindo. É que hoje eu acho que não, né? Hoje o cara tem que colocar na caixinha separada. Não. Se ele deixar tudo que ficar não mexido durante 30 dias, rende o CDI lá. Mas é uma parada, tipo, muito assim, que eu acho que até mesmo falando um pouco sobre educação financeira, assim, tudo mais, eu acho que é um pouco de desincentivo mesmo pro cara que tá querendo começar pequeno. Porque, na realidade, o nosso sistema tributário é muito ruim, tá? Ele é regressivo, né? Os pobres sempre pagam mais impostos. Por uma simples razão. Você pegar toda a arrecadação, mais de metade vem de consumo e produção, né? Então, o cara que compra, eu sempre dou um exemplo, o cara que compra 1 quilo de arroz, paga o mesmo imposto, seja ele o Jorge Paulo Lema comprando 1 quilo de arroz, seja eu, seja você, ou seja o morador de rua. Ele paga o mesmo imposto. Isso é um imposto regressivo. Se mais da metade da arrecadação do Estado vem de consumo e produção, quem paga a maioria do imposto no Brasil são os pobres. Sim. São os 99% mais pobres que pagam mais de metade do orçamento público, da arrecadação. E esse dinheiro está sendo transferido para a classe mais rica. Porque a classe mais rica que embolsa agora 900 bilhões de reais por ano só em juros da dívida. Quem investe em título da dívida são os grandes, vocês sabem, são os grandes fundos de investimentos. Sim. Eu e você, talvez lá no Tesouro Direto, ou no fundo DI que você está no banco, que está comprando. Mas não era mais fácil, sei lá, tipo, pro rico não vai ter tanta diferença assim, cara, pagar... É que tudo bem, é uma parada de... O Brasil, ele cobre sobre consumo, sobre investimento, cobra sobre tudo, né? Tipo, o Brasil ele não sabe onde mais taxar, ele taxa do que tem. Mas eu acho um pouco loucura mesmo a gente hoje taxar em cima de consumo, porque pro rico não faz diferença nenhuma e pro pobre é muito pesada. Sim, porque se você tirar um imposto do consumo, o pobre vai consumir mais. Eu não vou comer mais arroz se tirar o imposto do arroz. O coitado morador de rua vai comer mais arroz, porque vai sobrar mais um pouquinho lá no final. Ele não pode comprar arroz, mas vai comprar uma outra coisa. Só que aí para tirar do produto precisa... Então, quando você reduz o imposto sobre consumo e produção, você aumenta a qualidade de vida e o acesso da população a produtos básicos de consumo e produção. Quando eu falo de consumo e produção, eu estou falando de empresa. Você diminui o imposto sobre produção, aí as empresas têm incentivo de investir
mais e crescer capacidade produtiva, que ajuda a resolver o problema da inflação. E quando você tributa renda e patrimônio, você está pegando uma parte dessa distribuição da riqueza que foi desigual e devolvendo para a sociedade. Então, hoje, uma solução seria tirar imposto de consumo e deixar sobre bens e ganhos de capitais. A maior parte do imposto tem que vir sobre renda e patrimônio. Se você pegar fala um investidor que você acha uma lenda que você admira. Sei lá, tem o grande Barsi, né? O Barsi, que é um dos maiores investidores de pessoa física do Brasil. E do mundo. Do mundo, Warren Buffett. Warren Buffett. Ele defende isso. Ele, como bilionário, já falou que ele gostaria de pagar muito mais imposto para devolver para a sociedade o que ele ganhou. Porque o imposto de todos os bilionários vem dos mais pobres. A riqueza de todos os bilionários que conseguiram acumular vem da sociedade. O Warren Buffett fala isso muito claramente. Tudo que eu tenho, todas as empresas que eu invisto, tudo que elas produzem, tudo que elas vendem, tudo que depois vira riqueza para mim, quem pagou foi a sociedade como um todo. Eu gostaria de devolver como forma de tributos. Né? Como ele sempre fez esse lobby lá, ele sempre foi apoiador do Partido Democrata, ele não conseguiu, o que ele fez? Doou tudo em vida. Né? Doou todo o dinheiro dele em vida. Porque ele realmente está fazendo o que ele sempre pregou. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para que um cara igual... Não vou citar o Elon Musk, que ele saiu de moda, né? Depois que ele brigou com o Trump. Mas para que um bilionário... digamos, o cara tem 20 bilhões. O cara teve uma renda esse ano de 20 bilhões. Se você taxar metade dele, 10 bilhões, vai fazer diferença para esse cara? Não, com certeza não. Não faz diferença nenhuma, né? Tem bilionários que têm essa consciência. Gostariam que fosse mudado. Gostaria que eles fossem mais ativistas, né? De pressionar, porque poder econômico se traduz em poder político, né? Mas vem dessa loja da acumulação, né? Para que acumular tanto se você não vai conseguir consumir tudo isso em vida? E o capital... Eu até fui convidado na Assembleia Legislativa, fui lá e fiz uma palestra sobre taxação de super ricos, sobre imposto de soberança. Depois você passa do cara que criou essa riqueza, você passa para a segunda geração, essa riqueza deixa de criar coisas inovadoras na economia. Então não é um capital, uma riqueza inovadora. É uma riqueza que só vai perpetuar o acúmulo de riqueza. Ele não é devolvido para a sociedade nem como forma de inovação, de produção, de nada. É porque o cara que criou, tecnicamente, ele tem ainda chance de criar mais e gerar mais valor. E a segunda geração, na realidade, quer usufruir, né? Eu até brinco, a primeira cria, a segunda usufrui e a terceira destrói, né? E assim, você pega os caras que eram os capitalistas mais ricos dos Estados Unidos. Eles sumiram. Chega na terceira geração, o dinheiro some. O cara só queima o dinheiro, né? Então, assim, é uma forma que a sociedade como um todo, via poder político, né, via influência como eleitor, né, como eu falo, não existe caminho fora da política de influenciar com que o poder econômico não se traduza 100% em poder político, que a gente consiga mudar esse estado de coisas que trariam mais benefícios para a sociedade como um todo, entendeu?